Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queria falar para vocês hoje de uma devoção bastante tradicional, na igreja, de muitos séculos, mas que me parece tem sido resgatada de uma maneira especial nas últimas décadas, nos últimos tempos, que é a medalha de São Bento. Estou dando várias aulas sobre os sacramentais, né? E a medalha de São Bento é um deles. E como os demais sacramentais, ela tem um certo risco de que a gente caia numa certa mentalidade mágica, que se torne uma espécie de amuleto. Eu usaria uma medalha, um penduricalho, como os antigos tinham lá um ídolozinho, né, que o cara carregava, e claramente isso é contrário, né, à vontade de Deus, não é uma coisa boa para a nossa fé. E para combater esse risco, me parece que é importante e oportuno, que a gente medite um pouco sobre a espiritualidade que está ao redor dessa devoção. É o que eu pretendo fazer agora, nesses breves minutos, sobre a medalha de São Bento. No caso, a medalha de São Bento está ligada a um pedido de proteção. Proteção, em concreto, contra os demônios, proteção pela vida. A vida de São Bento, a história de São Bento está muito associada a muitas tentações, tentativas de assassinato, inclusive, e que Deus lhe protege nessas diversas circunstâncias, tanto de questões físicas, quanto, sobretudo, das tentações, da batalha espiritual. E que nos remete a essa dimensão de luta da vida cristã. Há várias maneiras de entender a vida cristã, a luta, sem dúvida, que é uma delas. É preciso ter presente que a luta não é a única maneira de entender a vida cristã. São maneiras, dimensões dessa vida. Se a gente focasse unicamente na luta, a gente poderia cair um pouco no pelagianismo. Essa coisa, olha, depende de mim, vamos lá, tenho que conseguir tomar vergonha na cara. Não, assim, isso é um dom. A salvação nos vem de Cristo, é um dom de Deus, a graça é um dom. É um abrir-se à salvação dele, é um saber-nos frágeis e dependentes dele. Agora, também é verdade que tem uma dimensão de luta. Aquela frase de Santo Agostinho tão clara, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, ok, é Ele que me salva, mas não me salva sem a minha cooperação. Eu sim tenho que lutar, eu sim tenho que me esforçar. E nesse contexto, então, se insere essa medalha, nessa luta nossa contra os inimigos que tentam nos puxar o tapete, nos passar a rasteira, pedindo para que Deus nos proteja, como protegeu São Bento nas suas várias lutas. Entram aí também os acidentes. Parece que Princesa Isabel deu para Santos Dumont, enfim, não é santo, né? Mas deu para esse inventor brasileiro uma medalha de São Bento quando ele foi fazer aquela primeira volta pública, de voo público 14 bis, que saiu lá de uma praça em Paris, deu a volta na Torre Eiffel e pousou. Todas as pessoas atônitas pelo aquele feito que ninguém tinha conseguido fazer antes, ele foi o primeiro a conseguir essa façanha. E ele carregava então a medalha de São Bento, dada para ele, para protegê-lo dos acidentes, pela própria Princesa Isabel. E, ok, a gente vê muitos carros com adesivo na medalha de São Bento, proteger de acidentes, ótimo, né? Mas não há dúvida que os perigos mais importantes que a gente tem que se proteger, e a medalha serve para isso também, são os perigos espirituais. Já Nosso Senhor nos diz, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, Jesus explica que é preciso temer. Temos um inimigo que é preciso temer. O medo tem a sua função, tem o seu papel. Também a coragem, não se deixar dominar pelo medo, etc. Mas é preciso ter presente que temos inimigos que querem nos puxar, querem nos fazer o mal. E são os demônios. E por isso a medalha de São Bento tem esse caráter exorcista, de afastar o demônio. Um pouco como a devoção à água benta, também a devoção a São Miguel, também tem esse caráter de focar no combate e afastar, na luta contra as influências espirituais. Às vezes, quando a gente imagina os demônios, ou representa em filmes, coisas assim, a gente põe lá ele com um tridente, querendo matar. Muito bem,
talvez ele tenha algum interesse em nos provocar acidentes, pode ser, talvez não. Realmente o interesse que com certeza ele tem é o de nos fazer pecar, provocar muito mais do que um mal físico, sei lá, que eu perca a mão, que eu fique cego, que eu morra fisicamente. O que ele quer é provocar minha morte espiritual, o que ele quer provocar esse mal muito pior, que é o mal espiritual, que é o pecado. Isso significa que sempre que eu peco, ou sempre que eu estou com uma tentação para pecar, tem um demônio me atazanando? Não necessariamente. É uma das fontes da tentação, não há dúvida. São João da Cruz enumera esses 3 inimigos da alma, que são o demônio, a carne e o mundo. Então pode vir daí, essas 3 tentações podem nascer, enfim, de uma influência negativa e espiritual direta, ação do demônio junto a nós, mas não necessariamente, pode ser os meus efeitos que eu carrego, os meus vícios, e pode ser a influência de outros espíritos maus, que pode ser, não sei, né, um ser humano que está do meu lado, um amigo que quer me levar pelo mau caminho. Então também é um corpo e alma, também tem um espírito que está me influenciando negativamente. Então são os 3 inimigos: o demônio, a carne e o mundo. Agora, importa saber de onde vêm os ataques? Bem, não importa tanto assim. O que importa é saber por onde que eles vêm, porque é aí onde eu tenho que colocar as minhas defesas. Se eu estou sendo atacado por vários países, mas todos eles é só uma fronteira ali que eu tenho que cuidar, eu vou só me preocupar com aquela fronteira. Se vem, de que país vem, o exército inimigos, não me interessa. Me interessa focar aquela fronteira, como aconteceu quando o imperador Xerxes tentou invadir a Grécia, e o caminho era o desfiladeiro das Termópilas. Então os espartanos colocaram 300 soldados ali defendendo, então, porque sabia que tinha que passar. Então aqueles 300 soldados defenderam um exército que talvez tivesse mais de 1 milhão de homens durante um bom tempo, existiram ali porque era a única via de passagem. E nós temos essa via na nossa alma pelo qual pode nos vir. Que via é essa? Qual que é o nosso desfiladeiro das Termópilas? A desordem das paixões. Esse é o canal. Diz São João Cassiano, o homem só pode ser realmente ferido por outro através das paixões que carrega dentro de si. Por isso está claro que toda a nossa luta é contra as nossas próprias paixões. Então a pessoa pode me fazer mal? O demônio pode fazer mal? Olha, até pode ser. Mas se eles conseguirem fazer mal, vai ser através de uma desordem que eu já carrego dentro. A desordem das paixões. Então é que eu tenho que estar preocupado. Se eu domino as paixões, a gente se torna invulnerável. Nesse sentido que não interessa o demônio. Jesus fala, né, na última ceia, agora vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Ele não tem por onde me puxar. Ele não vai poder me fazer mal realmente. Só fisicamente, como faz, produz a morte de Nosso Senhor. Mas não lhe produz o mal mais profundo, espiritual, o mal mais verdadeiro. Né? Porque ele não tem fiozinhos na alma de Jesus no seu coração, como talvez tenha na nossa, né? E aí que a gente tem que focar, não tanto ficar curioso, será que eu estou sofrendo uma influência espiritual negativa? Olha, não sei, pode ser, pode não ser, difícil eu ter certeza nessas coisas, mas não perder tempo com uma curiosidade que talvez não seja tão oportuna, mas focar no que eu posso sim fazer, que está ao meu alcance, que é justamente a luta para dominar as minhas paixões. E para isso nos servem as 2 orações exorcistas que traz a medalha. Porque justamente a gente pode associar cada uma delas a um dos 2 grandes grupos das paixões que nós temos na alma. Santo Tomás de Aquino escreve um tratado sobre as paixões, que inclusive nele se baseia Freud, para os escritos de Freud lá, de psicologia, e ele divide as paixões em 2 grandes grupos, associados aos 2 apetites sensitivos, que são o apetite concupiscível e o apetite irascível, ou também dita concupiscência ou a agressividade. Então vamos ver cada um deles e assim cada uma das orações de exorcistas da medalha, né? O que é o apetite concupiscível? É a inclinação que temos diante do bem deleitável, do apetecível, do gostoso. A gente se dispara em nós uma paixão quando eu vejo ali uma coisa gostosa que eu quero comer, que então eu quero aquilo, me sinto atraído por aquilo. E aí, então, sem dúvidas, os pecados de gula, de luxúria, de preguiça, em certo sentido, né? E para enfrentar essas tentações, então nós temos
uma das duas orações de exorcismo, que é a oração que está no perímetro, na face, que me parece que é mais importante, que tem a cruz, essa face da medalha, tem essas duas frases de exorcismo. Tem uma cruz no meio, com as iniciais Cruz Sacra Patria Benedictis, a Sagrada Cruz do Pai, nosso Pai São Bento. E então, no perímetro tem essa oração de exorcista que diz assim: Vade retro, Satana, num consuade me vana, sunt mala quenibas, ipsa venena vivas. E é muito interessante, né? Estão traduzindo, vade retro, Satana. Jesus fala isso para São Pedro, quando ele fala contra a cruz. Vade retro, Satanás, né? Vade retro, tentador. Vade retro. Vade retro, Satana, num consuade me vana. Nunca me enganes com as tuas palavras bonitas, com as tuas palavras doces. Né? Você não vai me enganar, não. Sunt mala quelibas. O que tu me ofereces a brindar, libas, a libação, sunt mala, são coisas ruins. Uma coisa ruim eu quero, né? Ipse venena bibas, pela tu mesmo o teu veneno. Eu acho muito interessante essa pegada assim, desafiadora, de querer desmascarar. Porque essas tentações vêm assim muito suavezinhas, né? Ah, muito gostoso, bem que eu poderia agora, né? Falar com tal pessoa, ia ser gostoso, porque agora podia deitar um pouquinho, podia comer mais um pouquinho, podia aquela coisa assim dos diminutivos, né? Tentações dos diminutivos. E a gente tem que reagir com violência diante dessas tentações, e é o que carrega essa frase exorcista. Vai direto, vai embora, tu mesmo teu veneno maldito, aí você que quis te danar, e eu não quero não, fica você com teu veneno, eu não quero isso pra mim, vai embora, sai daqui. Então é uma coisa assim bonita de luta, de violência, que eu acho muito interessante, né? A tocar o alerta, a gente começa a ser meio seduzido, meio arrastado, e não, acabou, fora, não quero. É uma coisa assim interessante, vai direto, vai embora. Essa então é a oração exorcista do perímetro. E outro grupo das paixões são as paixões associadas ao apetite irascível, ou também chamado de agressividade, que é a inclinação da nossa sensibilidade diante do bem árduo. O apetite concupiscível é a reação diante do bem concupiscível, deleitável. O apetite irascível é diante do bem árduo, aquilo que é difícil. Então tem que despertar em mim a luta, a coragem, a enfrentar. E aqui os pecados tipicamente são os pecados de ira, sobretudo, que muitas vezes vão ter a sua raiz também no orgulho ou na avareza, nesse tipo de pecado mais espiritual, a gente poderia dizer, né? E para enfrentar esse tipo de tentação, a gente tem a frase exorcista que está inscrita na cruz. Sempre são só as iniciais, na verdade a medalha não traz as palavras completas, traz só as primeiras letras. E na cruz, então, na parte vertical diz Crux sacra sit mi lux. E na parte horizontal, non draco sit mi dux. Que quer dizer, Crux sacra, que a sagrada cruz seja a minha luz, sit mi lux. Non draco, não o dragão ou o demônio, sit mi dux, seja o meu condutor. Dux, daí vem o verbo latino ducere, vem em português conduzir, né? Ducere, o duce é o que conduz. Né? Non draco sit mi dux, que não seja o demônio meu condutor. E em oposição àquelas tentações mais doces e suaves, que a gente enfrenta com uma reação violenta, aqui é o oposto. Aqui são as tentações que já estão mexendo com a minha agressividade e que agora eu quero enfrentar com um balde de água fria, com calma. Porque quando eu me deixo dominar pela ira, muitas vezes o demônio está me conduzindo aí. Não é à toa que a gente fala, poxa, fulano ficou possesso. Até quando a gente representa os demônios, a gente representa vermelhos, com os olhos esbugalhados, com sangue. É uma pessoa raivosa, com ódio, com raiva. Alguns padres dizem que o pecado que mais nos assemelha aos demônios é justamente o pecado da ira. Então não quero me deixar dominar pelo demônio, pela raiva. Não, quero me controlar. Como é que eu vou fazer isso? Abraçando a cruz. Que a Sagrada Cruz seja a minha luz. Ok, estou enfrentando uma cruz, estou enfrentando uma contrariedade, estou enfrentando algo que me custa, pode ser. Mas eu vou abraçar essa cruz como Nossa Senhora abraçou. E ela vai ser a minha luz. Ela vai ser o meu caminho. E assim, ao invés de me deixar dominar pela raiva, estragar o meu dia, das pessoas à minha volta, para ofender a Deus, eu vou, pelo contrário, vou me assemelhar a Nosso Senhor, me aproximar de Cristo, crescer em humildade. Porque quando nos sentimos humilhados, temos nosso gosto contrariado, é importante ver que aí de trás tem a nossa soberba, tem o nosso orgulho.
Não é à toa que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o jugo é suave e minha carga é leve. Você está aflito, você está com um problema, Jesus fala: vinde a mim, toma a minha cruz. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Parece absurdo: Senhor, eu não quero mais jugo, eu já tenho peso suficiente. Não, toma o meu, não o teu, a minha cruz, abraça junto comigo. E aprende de mim que sou manso e humilde de coração, enfrenta essa dificuldade com humildade. Não com essa tua soberba, não com esse teu orgulho que te leva a reagir com ira, mas com a humildade que vai te fazer reagir com mansidão. Aprende de mim que sou manso e humilde. A nossa ira nasce da nossa soberba, a mansidão de Cristo nasce da sua humildade. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. É bonito que a gente tenha isso presente diante de uma coisa, quando o espírito está agitado por um problema, que alguém me falou alguma coisa, me dá vontade de me vingar, de comentar, de me justificar, de enfrentar. Eu vou abraçar essa cruz. Até podemos ter a medalha, ou simplesmente dizer essa oração, que crux sacra sint me lux, não Drácula sint me lux. Eu não vou me deixar levar, não vou abraçar essa cruz. Isso vai ser ocasião para o meu crescimento espiritual, não para me afastar, mas para me aproximar de Deus, de Cristo, dos demais. Então, com isso a gente termina, pensando que claro, não é uma coisa assim obrigatória, ter devoção a essa medalha. Eu acho que estava lembrando hoje mesmo, eu não tenho nenhuma medalha de São Bento, as que tive já dei por aí, mas permanece, essa devoção, essas orações me marcaram. É uma coisa boa, né? Penso que pode nos ajudar também, sobretudo nesse espírito de luta que devemos ter no nosso caminho de cristãos.